Olá, queridos e queridas, vamos então dar continuidade ao nosso curso A Pregação que Faz a Diferença e nós vamos continuar falando da vida de Ahimaás, sob o tema Dois Mensageiros. Quem fará a diferença? Nós já temos visto que no decorrer da nossa primeira aula sobre este assunto, Ahimaás não conseguiu se portar como um pregador, um mensageiro que poderia ter feito a diferença. E nós vamos dar continuidade ainda lendo o versículo de número 22, tá bom? E no versículo 22, a última parte, Joabe diz o seguinte: para que agora correrias tu, meu filho, pois tu não tens mensagem conveniente? Inclusive, isso aqui é uma pergunta. É como se Joabe estivesse falando a Ahimaás: há alguma mensagem que você possa levar além da que já foi enviada? Há outra mensagem conveniente a ser entregue? Você de fato tem uma mensagem além da que deve ser dita ao rei? Joabe sabe que Ahimaás tem disposição, tem desejo, mas não tem capacidade no momento para entregar uma mensagem. E se ele achava que tinha, certamente não era uma mensagem conveniente a ser entregue naquele momento. Quero dizer-lhes que pregar, entregar uma mensagem, não é falar qualquer coisa. É por isso que a gente se prepara, é por isso que estudamos, é por isso que oramos. Eu tenho certeza que como pregador, você tem prazer de ouvir outros pregadores. E neste exato momento, eu queria que você pensasse, lembrasse de um pregador de sucesso, de êxito, alguém que dá gosto ouvir, prazer de escutá-lo. Sim, você acha que esse pregador, ao qual você tem prazer de ouvi-lo, é alguém que vai de qualquer maneira, que não tem um preparo, que não tem uma certa intimidade, familiaridade com o texto sagrado? Alguém que não buscou, não cavou bem fundo para estar pronto a entregar uma mensagem? Obviamente que sim. Você sabe que ter uma mensagem, pregar uma mensagem, não é dizer qualquer coisa. É falar o que Deus quer, sob a direção e orientação do Espírito e com o devido preparo. E este preparo não diz respeito só à parte que cabe a Deus, mas também à parte que cabe a cada um de nós, como pregadores, como mensageiros, de nos prepararmos com dedicação para termos conosco uma mensagem conveniente, vinda da parte de Deus, a ser entregue ao coração dos nossos ouvintes. Ahimaás não tinha, não queria saber, mas queria ir pregar. Não cometamos tamanho erro, ok? Vamos então agora para o versículo de número 23. Vamos ler o versículo 23? Seja o que for, disse Ahimaás, eu correrei. Isso aqui é uma insistência. Embora já houvesse recebido nãos, está insistindo. Joabe então lhe diz, corre. E Ahimaás correu pelo caminho da planície e ultrapassou a Cuse, que era o primeiro mensageiro. Guarde bem essa palavra. Ahimaás aqui mostra falta de estrutura. A sua falta de estrutura está bem visível no versículo e nas seguintes palavras. Seja o que for. Em outras palavras, não estou nem aí. Não quero saber no que vai dar. Quero correr. Me deixe correr. Eu quero ir. É típico de alguns pregadores que não querem ser submissos, não querem ser pastoreados, não querem prestar contas com a igreja e ficam dizendo por aí, meu ministério não depende de ninguém. Quem me chamou foi Deus e eu não devo satisfações. Cuidado com isso. Embora seja Deus quem tenha te chamado, mas é por meio de um homem ou do homem que Deus vai trazer reconhecimento ao seu ministério, ao seu chamado. Por isso, obediência aos seus líderes, passar pelo teste quando por eles fores provado, é imprescindível, é importantíssimo. Por isso, entenda que se você realmente é chamado por Deus, você
vai saber se portar em situações em que receberá um não, em que terá que ser orientado pelos seus líderes, em que terá que mostrar submissão. Aimaas era o tipo do pregador que dizia: ninguém me segura. A esse pregador, nem o próprio Deus o segura. Qualquer pessoa com o mínimo de senso de responsabilidade sabe que não se faz nada para Deus de qualquer maneira. Por isso é trágico e terrivelmente desconfortante ver pregadores e pregadoras querendo assumir os púlpitos de qualquer maneira para fazer qualquer coisa. Que Deus tenha misericórdia e nos ajude a termos, sim, a responsabilidade de, quando assumirmos a tribuna, ao púlpito, quando pegarmos aquele microfone para pregar, estejamos convictos de que foi Deus mesmo quem para isto nos preparou. Ok? Ainda no versículo de número 23, lembra que eu pedi que você guardasse uma expressão, uma frase? Aimaas é ordenado a correr por Joabe, ele corre e ultrapassa a Cuse. Quando eu estava preparando o meu livro, escrevendo esse conteúdo, fiquei impactado com isso aqui, porque isso aqui de fato acontece. Aimaas consegue passar do outro mensageiro. E a Bíblia diz que ele faz isso porque vai por outro caminho. Aplicando isso à nossa geração, muitos pregadores, muitos obreiros estão procurando os caminhos das planícies, que aqui vai ser aplicado como os atalhos para as facilidades ministeriais. Os caminhos das coisas mais fáceis, dos mecanismos humanos, das negociatas. Isso é muito triste. Nunca se envolva com uma negociata ministerial. O caminho das compras de oportunidades. Gente pagando para pregar. Negociando a divisão da oferta recebida. Não se venda. Você foi comprado para ter um ministério fiel e nobre. Vivemos também o caminho das manipulações em suas diversas formas. Que Deus tenha compaixão da nossa geração e nos levante pregadores que não se corrompam e nem se vendam. Uma outra lição que pode se absorver neste mesmo versículo 23, é que quando Aimaas conseguiu correr mais e ultrapassar a Cuse, o outro mensageiro, ele vai viver naquele momento que pode ser chamado de aparente sucesso. Como ele correu e conseguiu ultrapassar, como ele foi mais veloz, então ele acredita no sucesso que está tendo para entregar uma mensagem. O aparente sucesso. E este é um dos maiores cuidados que um pregador precisa tomar. Não se iludir com o que é aparente. Não se engane com os vídeos contendo altos números de visualizações. Não se engane com isso. Não se engane com agendas cheias de convite. Não se engane com o rosto estampado em diversos cartazes. Isso tudo provoca vaidades no coração do homem. Acima de tudo isso, eu preciso estar preocupado em que eu esteja de fato agradando a Deus. Que o meu sucesso esteja atrelado à vontade de Deus. Que aquilo que eu estou conquistando, que eu estou conseguindo, tenha de fato um princípio, uma trajetória, um preço. Tenha passado de fato por aquilo que Deus preparou para a minha vida. E que não seja nada apenas de aparência. Algo ilusório e, sobretudo, transitório. Mas que seja permanente e autêntico. Vamos agora para os versículos 24 e 25. Veja o que está escrito. E Davi estava sentado entre as duas portas, e a sentinela subiu ao terraço da porta junto ao muro, e levantou os olhos e olhou, e eis que um homem corria só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei, e o rei respondeu: se vem só, há novas em sua boca. E vinha andando e chegando. Tanto Aimaas como o etíope corriam para cumprir uma missão. É claro que um estava autorizado e o outro ainda não. Só que a diferença é que um corria por correr, sem uma mensagem, sem capacidade para transmiti-la da maneira correta. Mas do outro mensageiro, no caso de Cuse, pode-se pensar que enquanto ele corria, havia momentos que ele parava, meditava no que deveria falar e de como entregar a mensagem. É por isso que o texto sagrado vai destacar que ele vinha andando e chegando e se aproximando. Em alguns momentos, Cuse vai diminuir a velocidade em seu percurso. Vai passar a andar e se achegar mais vagarosamente. Isso
porque ele pensava sobre como falar algo tão sério que tinha para falar. É importante que o verdadeiro mensageiro possa ser assim, cauteloso, refletir, pensar, repensar, verificar várias vezes a sua mensagem, pensar o que vai dizer, principalmente quando ele tiver que entregar uma mensagem chamada de vida ou morte. Confrontar alguém, despertar pessoas. Seja muito reflexivo. Pense bem, analise bem para que você entregue a mensagem com graça e excelência vindas da parte de Deus, ok? Vamos então agora para os versículos 26 e 27. Eu espero que você esteja acompanhando comigo com a sua Bíblia. Então viu a sentinela outro homem que corria. E a sentinela gritou ao porteiro e disse: Eis que lá vem outro homem, correndo só. Então disse o rei: Também traz estes novas. Disse mais a sentinela: Vejo o correr do primeiro, que parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei: Este é homem de bem e virá com boas novas. O jeito de correr de Ahimaás é conhecido e possibilita identificar de quem é filho e a que família pertence. Era uma de suas características. Mas vale dizer que mesmo sendo filho de um sacerdote e tendo o testemunho de um homem de bem, aquele ofício no momento não lhe pertencia e ele queria apropriar-se de tal. Vivemos a triste realidade de ver pregadores sendo aceitos como mensageiros de Deus pelo fato de eles pertencerem a uma família rica, que tem dinheiro, que tem nome, renome, que tem influência, ou por serem filhos de pastores. E aqui eu quero deixar bem claro que não é uma descrença de que filho de pastor possa se tornar também um obreiro, um pregador, não é isso. Mas muitos filhos de pastores são simplesmente empurrados para o ministério. O pai, a qualquer custo, às vezes quer vê-los pregando de qualquer maneira. Talvez você que esteja assistindo seja um filho de pastor e ainda não tem certeza do seu chamado. Com esta palavra eu não quero desestimulá-lo, desanimá-lo ou quem sabe jogar um balde de água fria. Se o seu pai, se alguém está lhe motivando, alguém da sua família, a buscar o chamado para a pregação, vá buscando, vá se preparando, vá se habilitando com estudos, porque é possível sim que alguém não seja chamado, no entanto possa se preparar, possa buscar, se envolver, até que identifique realmente não é aquilo a vontade de Deus para a vida dele ou dela. E aí valeu a experiência de ter se envolvido com o ministério da pregação. Nós não podemos julgar que alguém seja chamado para ser pregador ou pregadora só porque é parente ou filho do fulano. Se essa pessoa for realmente chamada, o será não por causa da família, não por causa da situação financeira, não por causa da casa que mora, do carro que anda, mas porque o próprio Deus o separou, o escolheu para uma grande obra no ministério da palavra para ser o pregador que faça a diferença. Vamos então para o versículo 29, onde temos mais uma lição. Está escrito assim: Então disse o rei, depois que Ahimaás chega, depois que ele corre e vem até o rei, versículo 28 ele vai dizer o seguinte: Paz seja com o rei, e ele se inclina ao rei com o rosto em terra, diz: Bendito seja o Senhor teu Deus, que entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. E aí no versículo 29 o rei vai dizer: Vai bem com o jovem, com Absalão? E disse a Ahimaás: Vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o servo do rei e a mim teu servo, porém não sei o que era. Veja só, Ahimaás quer ser reconhecido pelo rei e pelos demais, como um que fora enviado por Deus. No versículo 29, ele chega mentindo e dizendo: Joabe, teu servo, me enviou. Você sabe que no início da nossa leitura nós podemos detectar que Joabe não queria que Ahimaás fosse, mas pela sua muita insistência, Joabe, como que para se livrar, disse: Você quer ir? Vá. Quer correr? Corra. Então, neste momento em que Ahimaás chega diante do rei, ele quer receber o reconhecimento. Mas para ser reconhecido, ele vai usar de mentira. Como já disse, ele vai dizer ao rei que Joabe o havia enviado, quando na verdade Joabe só não quis mais lutar com a sua indevida insistência. Escute bem,
O verdadeiro pregador, pregadora, mensageiro, mensageira, deve ser vigilante para não estar à procura de reconhecimento, principalmente se a busca por este reconhecimento envolve ações erradas ou precipitadas. Cuidado! A busca errada pelo conhecimento ou pelo reconhecimento pode custar muito caro. E isso nós vamos ver na próxima aula, dando continuidade ao tema dos mensageiros. Quem fará a diferença? Já deu para você identificar quem está fazendo a diferença? Se identificou, faça você também a diferença como pregador da palavra de Deus. Deus te abençoe.